mas a gente, cada pessoa também tem sua dificuldade. Então, é alegar para o cliente que ele, você está dormindo melhor? Nossa, que Tá bom. indo ao Você está banheiro com todo mais energia? dia. Ele já tem um resultado ali de saúde e bem-estar. Que o nosso produto. Agora, por emagrecimento, se ele não está tendo, ele não perdeu o investimento que ele fez. Ele está usando para nutrição. Ó, e eu vou dar só um exemplo para vocês verem, gente, que é a lei do universo, tá? Se a gente planta todo santo dia, é muito louco. Deus parece que vai abrir nas portas. Vou dar um exemplo de algumas pessoas. Se vocês verem, quem tá de verde, tudo primeira linha. E na verdade, desculpa. E na verdade, a gente tem algumas pessoas de segunda linha aí que foi a gente Vocês não estão que trouxe passando pro os negócio. slides. Oi? Não tá passando os Não, slides. peraí, Não, não. não, mas está parado Você mesmo. tá parado no Na tela de 20. supervisores, que está verde e azul. No... Você já viu o Não, slide que não. possa aguentar o ritmo deles? Peraí, deixa eu tentar. Não, os slides você não está no modo apresentação, então o que acontece? Tá vendo a primeira foto ainda, Flávia Ornella Almeida. Ah, Isso, é? agora A sim. gente estava Vocês têm Ah, que, achando que nossa. estava vocês- passando altos vocês- slides aqui, Luan. Achei que não, estava todo mundo vendo. E vocês têm que agora? colocar no modo apresentação, porque aí não vê os slides do lado, entendeu? Ah, agora deu certo? Agora mas aí você tem que cada vez clicar manualmente no próximo, ou colocar no modo apresentação, sabe aquele play? Não, sim. Sei, sei. Entendeu? Agora tá vendo a organização de Ó, 23, por exemplo? Sim, agora sim. aperta em cima, tem em cima 5 símbolos, ou mais direta. Tem aquele P em cima do página inicial, em cima de A e L tem um símbolo. Aperta nele. Peraí, só um minutinho. Está escrito Peraí. arquivo, página inicial. Em cima do C I tem de inicial tem um desenho. Aperta lá. Deixa eu ver, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai. Não sei. Aqui, peraí. Share. Vamos ver. Não, não, Cheiro, tá? Não, não é share, Compartilhando. não. Olha, 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 Peraí. olha. Aqui, Em cima tem cinco. página inicial. Isso, em cima disso tem 5 fotos. Vai na foto. Esse. Isso. Aperta. Aperta. Não, a gente estava. Agora foi? Não, Não. toca nela e tem a primeira. Vai abrir uma aba. Tá, peraí. Página inicial. Isso, não, não. Aqui, esquerda, uma esquerda. Isso, Aí vai, Peraí, amor. aí vai abrir. Que é a isso. apresentação a partir do Aí, primeiro slide. Iniciar, Clica não. aí. Iniciar a apresentação a partir. Vai iniciar a partir. Aperta lá embaixo que está escrito. Vai abrir uma aba. não, outro, Peraí. Aquele é igual aquele que que você você tá. apertou. Não, não, não. Tudo bem. Passa assim. Tá vendo? Você acha que dá assim ou não? Ó, Tá bom, pode. não precisa saber operar para fechar get. Então vai lá, a Tá gente Gente, bem. vê. essa parte Mas ajuda. deu Vai lá, para vai ver lá. essa parte da organização de 23 supervisores Mas que teve aí. Vai, beleza. segue. É mais importante, mais importante. Tá. Então, Eu vou deixar aqui, aí eu vou perguntando onde que tá. Ó, só para assim esclarecer, o que tá de verde, gente, é primeira linha. O que que é importante deixar assim, a gente sempre fazer? A gente fazer o trabalho. Nunca deixe na mão de outras pessoas. Por quê? Cada um tá com um tempo, cada um tá com uma pressa. É novo. Apoiar quem tá, claro, a gente apoia a equipe inteira no sentido de incentivar, de orientar, mas o mais importante que a gente aprendeu, que é tentar mostrar o exemplo. Um exemplo, um dia a gente ouviu no treinamento, você quer que sua equipe faça 2.500 pontos, você tem que fazer 5.000. A equipe faz metade do que você faz. Então, um exemplo, a maioria absoluta dos supervisores são primeiras linhas. Então, foi a gente que colocou. Ah, gente, no BEST a gente até falou de consultor. A gente tem muito consultor. Só que a gente não é que não contabiliza, mas é porque, assim, é mais supervisor mesmo que faz o negócio. A gente sempre explica para a pessoa e o foco é supervisor. e o foco é a pessoa que é consultora ser supervisora, né? Então, Rápido. o passo a passo que a gente tem é que a pessoa vire supervisora logo, até para ela ter maior desconto, as outras Maior coisas ganham, tá? lucro, enfim. E aqui a gente fala do BEST, gente, porque não adianta, os treinamentos de liderança são muito assim, transformadores, são fantásticos. Isso aí é só para vocês entenderem que no último BEST a gente só tinha
3 convidados. 3. Olha a diferença de um best para o outro. Esse é o poder da multiplicação. Então, quando os presidentes falam que é importante remar dos dois lados para a gente fazer vendas, mas cuidar da organização e colocar supervisores, é por causa disso, ó. Gente, olha isso aqui, é muito louco, porque a gente nunca imaginou que ia tomar essa proporção, mas o que a gente fez de um breche para o outro? Seguiu exatamente o que o Renato e a Grazina passaram para a gente fazer, tá? Porque no BESH, nos treinamentos, é a sinergia, então é uma coisa mágica. Vocês estão vendo? Ótimo. Eu Vê não sei se está agora. dando para ver agora peraí, os volta aqui. slides. Ah, tá ótimo agora, tá ótimo. Agora tá. Ó, o que a gente tem até para falar mesmo é questão de treinamento, STS, reunião de negócio, BESH, tudo a gente marca presença em todos. Então, Todos em assim, todos, em não todos. tem, eu acho que eu vou. Não existe, não acho. A gente já compra todos, né? O convite do STS mensalmente, a gente vai em todos os BESH. Tem vezes que o Renata Grazina lá lança um evento lá no meio do caminho, a gente vai também, dá um jeito, a gente vai, independente de quem vá, e tenta levar todo mundo, porque isso aí, eu acho que no mundo da Herbalife, como a gente tem oportunidades muito grandes, Gente, os a treinamentos gente são tem que de estar com a graça. mentalidade muito boa. E isso a gente encontra nos eventos, porque eu acredito que todo mundo aí que vai no evento, como a gente também, vai no evento. Na hora que você volta, você pega firme, você tá todo animado, aí no meio do caminho, às vezes você começa a ficar meio baqueado. Aí por isso que você tem que estar no STS, por isso que você tem que estar ouvindo Salazar. Isso daí que No ajuda a gente IVFI, diariamente, viu? extravaganza. E Aqui, ó, só para... Aqui, gente, a gente pôs o extrato da pontuação só para mais ou menos exemplificar a que quando a gente questão... começou realmente, que a Flávia falou, que a gente começou a dobrar a nossa pontuação, que a gente começou a ver que a equipe veio atrás. Isso fez diferença. Fez, tá? Igual um exemplo. Aqui em janeiro, a gente tinha feito 3.500 pontos. Olha os royalties, 236. Olha a diferença. Aí em fevereiro, 5.000 pontos. Março, 8.000 pontos. Mês 4, 10.000 pontos. Gente, sabe por que a gente fez esse tanto de ponto? Para pôr gente nova e promoções. Eu queria muito ficar nesse hotel. Gente, nós viramos giraia, mas nós colocamos supervisor, começamos a vender muito. Por quê? Foi uma coisa que despertou. A gente está em outro país, ter a experiência de estar num hotel, e não é só isso. A Herbalife é muito inteligente. Ela coloca todas as promoções para ajudar a gente no negócio. Então, para a gente ter credibilidade nas redes sociais, a gente teve pessoas na equipe. Hoje tem uma mulher que ela é dona de uma academia que entrou na equipe. Porque ela viu que a gente estava Ela tá ganhando. Tava no hotel, viagens. viagem. Ela falou, eu tava te observando desde quando você entrou na Herbalife. Eu tava Quase vendo- 2 anos ela tá de olho. Eu já Pensa, tinha em chamado ela e ela falou comigo que ela estava me observando. E hoje ela é da nossa equipe. Ela entrou agora tem 15 dias, um mês, não 15 sei. dias, 15 dias. Então, assim, a questão de fazer pontuação mais alta é porque é aquele negócio do exemplo e de pôr pessoas. Você tá focado em trabalhar na loja, fazer protocolo, mas também lembrar de recrutar, né? De colocar pessoas. E se você não está fazendo pontuação alta ainda, ninguém tem como se desesperar, que é de um dia para a Não é noite do que a dia gente pra consegue noite. colocar na cabeça e trabalhar para poder conquistar e aumentar de para 2.500 pontos, ou aumentar para 3.500, enfim. E aqui o que a gente ganhou lá, gente, é muito legal. Realmente a Herbalife é muito. Hoje eu entendo o sentido de obrigada Herbalife, porque é mágico, é muito legal. A Herbalife ela sabe reconhecer. Então, gente, a experiência, nunca imaginei de ficar num hotel 5 estrelas, enfim. Essas são as lojas que a gente tem da equipe. Tá todo mundo trabalhando, mas tem modelo caseiro, tem modelo de porta para rua, enfim. E o objetivo é a gente apresentar para pegar pessoas que têm interesse em abrir loja. Claro que a gente tem várias pessoas na equipe Vai começar com uma que renda extra. começam, gente, que começam como renda extra. Só que pode falar, quem realmente faz de forma profissional é quem tem a loja. Porque a loja, ela traz um compromisso, é o aluguel, é a pessoa que ela já decidiu realmente fazer o negócio de forma profissional, porque a pessoa que ela não tem a loja, legal, ela vai fazer Herbalife. Mas se assopra um vento mais frio, ela dá uma desanimada.
Então, eu acho que a E loja quem tem ajuda a a ter o loja compromisso. tem horário, né, para chegar, horário Pra para sair. fechar, tem um cliente ali que você tem que atender, e isso faz muita A diferença. energia do ambiente, né? Isso aqui são alguns detalhes da apresentação da pasta, gente, não faz diferença o material. Que a gente percebeu, antes eu ficava em busca da pasta perfeita. Não existe pasta perfeita. Pasta perfeita é aquela que se apresenta todo santo dia. Porque São quando eu números. comecei, eu usava uma pasta muito antiga do Alderi, que eu achei lá no grupo, na internet. É firmeza, é realmente a postura de dono do negócio. Você pode atender um médico, já atendi nutricionista, mas firme. Quem entende de Herbalife somos nós. Quem toma Herbalife somos nós. A pessoa não entende de nutrição. Pegar firme na questão da visceral, né, do intestino, das questões de saúde, de pressão alta, porque as pessoas estão doentes. Gente, as pessoas precisam do nosso produto. E se a gente tiver essa consciência de mudar a vida das pessoas, o dinheiro, a venda vai ser consequência. E pegar firme no gasto diário. O que que a gente faz? A gente não pergunta se a pessoa pede iFood. A gente só pergunta. Então, você pede iFood o quê? Pizza, lanche, macarrão na chapa? Normal. Você toma café da manhã na padaria, porque as pessoas gastam, só que elas não têm essa consciência. E na hora do fechamento, quando for realmente perguntar as opções, né, o que cabe no orçamento dela, aguardar e segurar aquele silêncio constrangedor, que é a pior parte, foi a parte mais difícil, né, que a gente aprendeu. Que a gente às vezes falava, ele vai ficar valor X, 12 de tanto. E aí a pessoa já ia responder, você já começava a falar, não, mas o Herbal é muito bom pro físico, nossa, ele ajuda. E aí Pra você não deixa a sentimento. pessoa responder que no momento do fechamento tem que ser silêncio mesmo. Isso aí a gente custou para entender. Nossa! E a gente, Nossa. né, hoje a gente trabalha muito firme nisso, no fechamento, deixar a pessoa escolher. E uma coisa que a gente reparou, tem que apresentar todo dia mesmo, sabe por quê? Teve uma época que só ela estava apresentando. Eu perdi o jeito. Porque é Porque a gente treinamento. dividiu as funções, é treinamento, é todo dia. Se não faz todo dia, se perde, entendeu? E a questão do horário de trabalho, gente, a gente só não trabalha quando a gente tá dormindo. É de domingo a domingo, segunda a segunda, qualquer lugar, não interessa com quem, a gente fala do negócio, fala dos produtos e a gente foca em fazer. A média de 2 apresentações de negócio, não estamos conseguindo ainda a média, a gente está agora, esses dias para trás, a gente está fazendo uma apresentação por dia de negócio, mas a gente já está se organizando para colocar mais pessoas no funil, por isso que a gente aumentou a quantidade de panfletos, de convites, porque são números mesmo, porque os números, eles ultrapassam às vezes a frustração. Então, se você tem números, você nem lembra de quem vai querer ou não quer. E isso aqui, gente, o pessoal da equipe, porque na verdade o pessoal da Herbalife são a nossa família, né? Porque, gente, de A verdade, gente convive mais tempo com eles, É. que são nossa equipe, que estamos no mesmo propósito, do que, por exemplo, alguém da família que às vezes só quer comer um churrasco, ou só não criticar, desmerecendo, ou tá dar uma bom, gente? zoadinha de Não Herbalife. desmerecendo, mas hoje, pelo menos eu e a Flávia, a gente conversa muito, a gente tem limites, e não levem a mão, mas a gente tem alguns limites, como, por exemplo, com alguns familiares. Tipo ligações limitadas. Eu acho que não Limitados. Por sei se é uma exemplo, eu dele. vou lá, aí tem um churrasco, vai todo mundo da família. Eu sei que nem todo mundo tá apoiando, porque do jeito que a gente Mas a gostaria. minha fibra tá na mesa, Nossa todos os fibra tá meus na mesa e tabletes. a gente fica lá 1 hora e meia, 2 horas, já é a nossa meta. E vamos embora, que já é o tempo suficiente para comer, porque por enquanto o nosso objetivo é estar com a equipe, o nosso objetivo é estar focado no negócio. Então a gente fica ali igual ontem, foi Dia dos Pais. Reunimos com a equipe, eles chamaram, nós fomos, fizemos com a equipe, não, né? Com a Com a família. família. Ficamos lá, a gente olhado no relógio, mais ou menos. 1 hora, 1 e meia, 3 e meia, tava indo Que embora. é o tempo de tomar produto na Tomei frente. produto, conversando, batendo papo sobre como é que eles estão indo embora. Eles estão falando, nossa, vocês estão sumidas. Eu falei, porque agora, nesse momento, a gente Na está na correria. correria e tal. E é isso, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, viu, Noah? Se a Viu, gente não? não Porque a souber gente não. responder. Vamos lá, gente. Se tiver perguntas ou dúvidas, na verdade, eu acredito que a questão maior aqui nessa sala não é não saber, mas saber e não fazer, né? E a questão é que aqui, né, vocês simplesmente estão fazendo. Acredito que o principal assunto que vocês queriam abordar é o mais delicado. Não é o funil, claro. O funil é importante,
mas funil sem água jorrando não adianta, entendeu? Não vai fazer diferença. Então, água jorrando é prospecção e disciplina diária. E todos os dias, faça chuva, faça sol, fazer os números, né? E isso não tem a ver se vocês estão em atividade, em momento, em recrutamento e venda, isso não diz assim, isso não justifica de não fazer naquele dia os números, porque só por causa de ontem plantar que hoje vocês têm visitas, vendas, recrutamento. Mas se você não planta hoje, amanhã você não vai ter. Então, nada justifica o dia que você não faz prospecção. Eu posso afirmar, estão escutando, gente? Sim. Eu só posso afirmar que Márcio Viana, que é um grande amigo meu, hoje com espaço lotado e do espaço dele saiu, sei lá, muitos espaços, mas todos os dias ele está lá embaixo fazendo prospecção com a meta de mínimo 2 novos participantes. Então, eu acredito que isso é a chave, foi super enfatizado hoje e eu sei disso, né? Aqui tem pergunta do Vinícius Godoy. Quando vocês tinham dinheiro para abrir espaço de vida saudável? Essa pergunta. Quando o quê? Quanto que a gente tinha de Qua- dinheiro? Vinícius, quando a gente Isso. decidiu abrir a loja, o que que acontece? A gente abriu um espaço, porque era meu sonho e eu já tinha me organizado, eu tinha dinheiro guardado. Então, a gente gastou 31 mil na loja, mais os 11 mil da supervisão, porque eu comprei tudo novo, em 10 vezes no cartão, eu reformei a loja porque era um sonho. E Mas a eu, Flávia já estava procurando o estilo uma franquia, mas ela isso, não sabia ainda preço, é. assim, nada. Mas Mas ela já tinha o dinheiro para isso. só para te dar um exemplo de dinheiro, eu tenho um espaço na nossa equipe caseiro que ela não gastou quase nada, com criatividade, até de verdade, fez na varanda da casa dela, no tanque de lavar roupa, a gente colocou uma peça grande de piso para ela fazer os shakes. Usou o que ela já tinha, ela só comprou a máquina de waffle e uma panela elétrica. E uma outra pessoa da nossa equipe também, que é a Gi e o Cristiano, abriram a loja, acho que foi com 7 mil reais. Que eles compraram bancada, mas pegou a geladeira da casa deles, as madeiras que sobraram da nossa outra loja. Então, se você às vezes conseguir ajudar alguém da sua equipe com muita criatividade e boa vontade, é só uma panela elétrica, uma chaleira, máquina de waffle, um micro-ondas que você pega da sua casa, o restante pega a cadeira da sua casa, o restante a gente consegue organizar. Porque o foco é produto, ter um estoque saudável. Porque sentar, vai sentando no puff, vai organizando, tá bom? Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Muito bom. Quantos espaços ativos vocês têm hoje na sua equipe? 3, 4. Ó, a gente tem 4. Peraí, tá ruim. Não, tá Ó, ouvindo? Que tá cortando. 4 a ativos? gente tem, não, a gente tem 4 espaços. Ativo, você fala que faz 2.500 pontos hoje, aí seria isso? Tá, Não. Ativos é quer tá dizer espaço funcionando, os aberto. 4 todos estão funcionando. Uhum, fantástico. E deve ter mais para abrir aí. Nós estamos vendo um na Nós estamos pondo aí, academia, tem um na academia, e tem as tem uma pessoas também que outra, fazem como renda extra que vende protocolo, né? O T90 também. que a gente está querendo que a pessoa Que a entenda a pessoa já importância. está, assim, querendo abrir espaço, nós estamos alinhando e procurando um lugar também, que é importantíssimo ter Nossa, espaço. espaço é vida, é outro nível para trabalhar. É, certamente. Ok, é fantástico. E, quantos T90 vocês estão fechando por mês, mais ou menos? Então, A média, mais ou não, menos, agora com a questão, 3, 4 com a média do, 3, agora com a questão do GET, né? A gente teve que dar então, em torno de 3, acho que o primeiro foi 3. uns três por mês. Uns 3 por mês, ok. Para vocês hoje,
fazer um supervisor, que isso é a meta mensal. Vocês também têm meta de quantas apresentações? Você colocou 2, mas pelo menos um por dia você está conseguindo fazer? Pelo menos uma Um por por dia. dia, estamos. Mas a meta são duas, porque são números. Mas a gente, às vezes, né, nem sempre tá. A gente está prospectando, fazendo no mínimo uma e estamos buscando fazer duas por dia. De negócio, né? Fora que a Fora gente. bem pedante. Fora que a gente faz reunião de negócio, porque nem sempre a gente. Tem vezes que a gente já faz a apresentação de negócio na hora, Na hora. agendada com a pessoa, em um horário assim, mas tem ainda aquela apresentação de negócio que é A gente faz uma vez na que é semana uma vez por também. semana, e também tem a questão de levar a pessoa para o Pro negócio, para o STS. STS. Caso a pessoa não consegue, eu já estou levando ela para o STS. Então, a gente tenta dar um jeito de apresentar o Sim. negócio. Ou Eu na queria, hora, ou... Uhum. Eu queria só, antes de continuar, pergunta se tiver mais perguntas, obviamente pode fazer, mas falar para vocês, amigos, que se a meta é um supervisor, então não é a meta, ok? Como assim? É a consequência. Meta não pode ser um supervisor, porque você não é um atirador de elite, você nunca sabe. A meta meta são os 20, a meta são 20 apresentações. Dos 20 Sim. apresentações, você vai ter de 3 a 5 consultores e um supervisor. Essa é estatística. Então, gente, a gente não Isso. pode apontar para um supervisor. A gente tem que apontar para 20 apresentações. O que a Flávia Ornella falava, que eu quero que isso grava para vocês, ok? Existe um funil. Acessar venda, recrutamento, ok? Porém, e eles falaram, porém, se eu depender... Peraí, tá escutando eu? Tá Não, tá escutando? cortando. Ok. Se eu dependesse do funil, ok, se eu dependesse do funil, eu não fechava um supervisor por mês. Então, o que que eu faço? Eu adianto para as pessoas, quem você conhece indiretamente, falo do negócio e eu preencho minha meta de 20 apresentações, com ou sem funil. Funil ideal, mas eu não vou esperar 20 funis acontecer, que não vai acontecer. Acorda, desperta, não vai acontecer. Se você quer fazer uma supervisão, foca nos 20. Gente, não tem problema para quem faz 20 apresentações. E não tem problema para quem está buscando as pessoas para apresentar. Eu quero só falar mais uma coisa, tipo, vocês podem pegar indicações de clientes, quem você conhece que tem perfil empreendedor, aberto a oportunidades, pessoas, sabe, e pegar indicações de clientes e você mesmo ligar e marcar reuniões de negócios. Foca nos 20, ok? Fazendo 20 agora. Gente, existe a apresentação, existe como chama? As estatísticas, mas existe um sistema. Eu queria que vocês falassem do sistema. Vocês já falaram que é inegociável e tudo, mas qual é o sistema de vocês? O que é o sistema que você participa e qual o sentido do sistema? Por favor. Nosso sistema é o daqui de BH mesmo, né? Por mais que a gente é linkada à equipe, gente, não, de verdade, é impossível a pessoa continuar sem sistema. Porque, igual nelas falou, é energia, e a pessoa compra histórias. A gente tem na nossa equipe a pessoa que às vezes não vai no sistema, ela aguentou. Depois não vai mais. Porque se ela não tiver no sistema, ó, ela tem que estar no sistema primeiro. Por ela, a primeira, não tem como, por você, porque o sistema ele faz isso, ele faz você crescer, ver outras oportunidades, ver informação ali, ideias, enfim. Segundo, o sistema, para você crescer no negócio, levar pessoas de um jeito ou de outro, convidar um amigo do amigo, cliente, tem que levar pessoas, porque o sistema é para isso, para o crescimento, né? E eu acredito muito que por aprendizado também, gente. Porque eu, por exemplo, Que estou que dentro é do isso? sistema, cada dia eu aprendo uma coisa. Outro dia a gente aprendeu uma questão lá de vitamina B6 no Liftoff, que
tá ajudando o meu cliente. Então, assim, isso eu aprendi depois de 1 ano ou 10 meses, E né? com a mentalidade, o ouvido de Aberta. aprendizado e humildade de sempre ouvir e A aprender. gente Isso a não gente conversa em tenta. sistema, a gente não fica lá conversando, porque, claro, tem sempre uma pessoa ali que tá ali desfocada, que já tô Atrapalhando. cansado de ouvir sistema. Eu não converso sistema, eu tô lá prestando atenção. Anoto tudo, escuto tudo para nós de verdade. Sistema é a coluna vertebral de tudo. Sem a coluna vertebral, que é o STS, não adianta nada. A gente vai perder tempo aqui, falando para o cliente do negócio, porque ele vai empolgar, ele vai, às vezes, abrir uma loja, ele não vai vingar. Porque é um negócio próprio. Tem que ter treinamento constante, entendeu? Então, a gente faz o seguinte: a gente recruta antes de levar para o sistema, mas leva. A gente leva para o sistema, depois recruta, depende da ordem do que a gente vai fazendo. Igual você falou, não, são 20 apresentações, no mínimo, para sair um supervisor. No mínimo. Uhum. Porque No é mínimo. muita gente sobre o negócio todo dia e E apresentar tem o gente que você negócio. vai apresentar, tem uma pessoa que eu apresentei o negócio, ela não fechou, ficou na dúvida, tá lá, mas toda hora ela tá me curtindo lá, tá curtindo. Então, ou seja, ela vai vir e ela vai pro sistema, que é E outra importante. coisa, se a pessoa não é aberta, a gente já reparou isso, se a pessoa não é aberta para frequentar o sistema, às vezes a pessoa Ela não veio tem só a para te ajudar. humildade de aprendizado. Você já meio que vai pegando ali, ó. A gente já pegou alguns perfis. É uma pessoa que às vezes ela acha que sabe demais. E, gente, o negócio da Herbalife, desculpa, quem sabe demais são os presidentes e quem tá lá. A gente não sabe de nada, a Você gente tá pode ser o aprendendo. melhor do mercado tradicional, o melhor, mas sobre Herbalife você não aprende no mercado É. tradicional. Herbalife você aprende numa sala de STS, então é isso que a gente preza muito. Ok, ótimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o best of the best para vocês, que significado, que vocês, assim, fala um pouco desse evento. Ah, eu vou te falar, eu nem sei o que que eu falo. Para mim é o melhor evento da vida. Eu tô falando para a vida, não tô falando nem para É. Herbalife mais, eu vou falar para mim. Se eu tivesse numa outra empresa, se você convidar um amigo seu que é empresário, que vende, sei lá, avião caindo, vende o que quiser, o Best, eu falo que ele fortalece a nossa mente em geral, não é nem só para Herbalife, é para a vida mesmo. Nossa, é tudo. E para mim assim, eu fico doido para chegar E todo outra ano. coisa, o Bash é muito louco porque ele direciona. Então, exemplo, o STS é o que você precisa todos os meses para você alinhando, É a vem gente de bateria. fora, você entende o negócio, vai aprendendo, né? Mas o Best é assim uma visão macro e o como fazer. Porque às vezes você tá meio que perdido, você tá patinando ali, ó, tá trabalhando muito. Vai no Best, parece que dá uma ajustada na vela, assim, ó, você volta focado, alinhado. De verdade, gente, é inegociável. A gente fala que tudo é importante, porque realmente tudo é importante. Porque o Best, como é que eu te falo? Mas ele realmente ele abre os seus olhos para coisa que você jamais pensaria. Entende? Então, Ok. todo Bash é muito louco. A gente vai em todo E Bash cada e a Best é gente o melhor que o cresce. outro. Toda vez que a gente volta, por quê? A gente volta recarregado, mas não é só com a empolgação. Você volta exatamente com um caderninho anotado de o que você vai fazer e como você vai fazer. Isso eu acho que é o mais importante, sabe? Porque é uma coisa que puxa a outra. Fantástico. Então, tem que deixar no calendário anual. E quem está entrando novo no grupo, a gente está sendo bem direta. Você quer fazer profissionalmente? Tem um Anota evento aí. que não tem como Events você não ir. Meeting, Best 2 vezes, Extravagância 1 vez. Ano que vem já vai ser no Chile. STEPS 1 vez, 1 vez ao mês. E reuniões 1 vez na semana. Porque, gente, não Ó, precisa de eu faculdade e para a fazer Flávia, a gente Herbalife. estava falando sobre isso. Eu sou formada em educação física, eu dei muita aula de personal, trabalhei na polícia. Então, assim, para eu formar como educadora física, eu ganhava R$ 200 como estágio e tinha que pagar uma faculdade de 800, R$ 900 na época, né? Então, até hoje eu pago faculdade. Então, gente, na Herbalife, mas porque eu tô ganhando pouco, eu não tô conseguindo fazer. Mas é porque você precisa de Você treinamento. tem que E eu investir falei no com a treinamento. Flávia estava falando sobre isso. Tem gente que chega, faz 19 anos, vai lá e investe na faculdade. Todo ano, uma luta para pagar R$ 1.300 por mês. Aqui, você entra como supervisor, e você já entra ganhando mais, sem você nem ter o treinamento ainda. Aí depois entra como supervisor, se você quiser, né, diretamente lá. E já participa do treinamento, você já está apto a poder fazer o mesmo trabalho que eu, que cheguei É, há 2 anos atrás, e você pode fazer o que eu você poupa o dinheiro no você pode bolso. pôr dinheiro no bolso igual eu posso colocar.
Aí a gente está falando sobre isso. E a faculdade, a pessoa paga a longo prazo aqui, aí ela fica desanimada, que tem um curso que é lá em Ribeirão, é R$ 200. Não, R$ 200. Gente, é de graça. Tanto que a gente aprende Ó, o R$ 200. nível de treinamento nosso, olha na internet, esses gurus da internet aí. Às vezes paga 10 mil, 5 mil em um Tem um curso. pessoal da nossa equipe que pagou um valor de Pagou, não sei acho quanto. que foi 10 mil que ele pagou. 10 mil, num curso, antes da Herbalife, num curso com um cara lá sobre estratégia, não sei o que, e ele falou. E que você nem tem certeza se a pessoa realmente ganha aquilo ou faz aquilo. Aqui a gente aprende com quem faz, com quem tem resultado. E o custo é irrisório, porque, gente, é o hotel, é a estrutura, é de graça. Então a gente tem que valorizar muito o conhecimento aqui, porque é uma fonte que está jorrando. Se você tem dificuldade de ler, você tem os áudios, você tem vídeo. É absorver. Porque aquilo vai organizando na sua mente, você vai ganhando repertório, confiança, energia, e aí as coisas vão funcionando, mas tendo a humildade de ir como um aprendiz. Não é ir tipo assim, ai, nossa, tô ouvindo isso de novo. Gente, toda vez que eu vou no STS, cada detalhe, às vezes é a mesma pessoa que fala sobre os produtos, por exemplo, eu estudo muito, eu anoto tudo todas as vezes, porque eu sei que aquilo lá vai me ajudar e vai fixar na minha memória. E é isso. Então a gente valoriza muito tanto quem dá o treinamento, tanto o lugar onde a gente vai, porque é essencial. O Best não adianta, é essencial. Fantástico. A gente está bem no finalmente, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que é super pertinente, porque Mark Hughes, ele deu um nome, ok, de uma pessoa que você cadastra como primeira linha, ok? O que quer dizer? É primeira linha, ok? Ou seja, nosso foco é criar linha, descer a linha. Então, eu queria saber que vocês dessem umas dicas aqui, como você desce a linha abaixo de supervisão. Nós estamos fazendo esse trabalho até a Gra, que orientou a gente não estava muito pensando sobre isso, tá, Noah? Festa shake. É tanto que a gente tava com muitas primeiras linhas e até a segunda. Hoje a gente viu que é muito melhor, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, vou cuidar, tô dando exemplo, porque às vezes você pensar assim, não, vou cuidar do meu aqui, que é a Só do primeira meu. linha, e eles que têm que cuidar do outro, Não. aí que você tá errado mesmo. Por quê? Porque quando você tem uma primeira linha ali satisfeita, feliz, é mais fácil você pegar a linha e descer completamente do que você ficar louca aqui procurando outras coisas, sendo que ali já tem uma pessoa que realmente quer. Então, a gente está aprendendo ainda, sim. A gente ainda não tem Mas experiência. festa shake, Mas festa shake, festa estamos shake, fazendo isso festa e, shake. e é o que está dando certo. Festa shake na casa da Muito bom. pessoa. Quem você E é isso. conhece, tudo. É Sim, isso aí. Sim. É o que eu vou falar para vocês todos, né? Que o ideal é a gente descer até a sexta linha. sexta, Esse é o sim. ideal, por quê? Porque você estabiliza as primeiras 3 linhas, receber royalties, de primeiro, segundo e terceiro nível. Queria só aproveitar, dar aqui parabéns para, não sei o que, Flávio e Grazi se estão aí. Sim, Flávio e Grazi estão esse mês com 3 novos supervisores, né? Isso fechando em linha, justamente esse trabalho. Fechou o supervisor no início do mês, foi lá fazendo festa shake, já cadastrou, já fechou mais 2 abaixo, e esse é o trabalho. A mesma coisa, a Ana Paula está com 2 supervisores, ou 3 novos, com Sheila, primeira linha, Débora, segunda, enfim. Também 3 em linha, qualificados, acho que mês passado, enfim. Mas esse é o trabalho, porque a ideia é estabelecer a linha, ok? Segundo, para você, gente, experiência que grita aqui, as maiorias dos meus líderes não foram recrutados pela primeira linha, eles são herança de alguma linha que deixou, mas ele estava na profundidade. Então, 2 maneiras de você encontrar petróleo: cavar mais buracos ou cavar mais fundo? Qual que é melhor? Os dois. Mais fundo. Cavar mais É buracos e verdade. abrir mais primeira linha, e mais fundo é cavar mais embaixo até você achar o petróleo. Lembra, grava esse exemplo, porque petróleo é mais furos e mais profundo. Esse é o nosso trabalho em recrutamento. Quero resumir
algumas coisas que foram faladas aqui, só para ver que está todo mundo alinhado. Foco principal é entender e conhecer 20 apresentações, 5 cadastro, 1 supervisão, e a gente vai preenchendo. O principal e mais importante, abrir lojas. Porque quem tem loja, ele é mais oscilação, porque ele tem compromisso no negócio. Então, não todos vão abrir, mas nós queremos direcionar as pessoas a abrir as lojas. Que mais? A gente tem os royalties. Aumenta seu volume pessoal, aumenta seus royalties. Mas o volume pessoal é aumentado no PPV e DLV. PPV a venda, DLV recrutamento. E elas falaram que não existe qualificação boba. Existe bobo que não vai atrás da qualificação. Não importa, tudo é válido. Porque se para você é uma caneta Bic, ok? Para mim, eu vou me suicidar para qualificar. Eu estou falando palavra da Flávia e Ornella, tá? Por quê? Porque não é a caneta Bic. É o que você faz para ganhar que vai te deixar rico nesse negócio. O recrutamento, a formação e tudo. Como o Pedro Cardoso conta a história que foi lançado foi lançada uma promoção, foi lançada uma promoção de uma mala feia que muita gente falou, nessa mala feia eu não quero, e não foi para trás. E ele falou, não me interessa a mala, para mim é a mais bonita, eu vou atrás. E por causa da qualificação dessa mala, ele tem duas linhas de presidente, 2 linhas de presidente, por causa de uma mala feia. Então, não existe mala feia, não existe mala bonita, existe promoção e tudo é válido. Vai atrás da promoção. Fracasso não conseguiu esticar e não ir atrás. Ornella, vocês querem falar alguma coisa assim para vocês concluir? Nossa, só agradecer. Gente, a gente está aprendendo, né, com toda a equipe, com o Best, com os eventos, a gente é fruto das pessoas que estão aí na frente. Agradecer a vocês pelo carinho, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, porque a gente sabe que é um trabalho, a gente não acha que é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente sabe que é um simples que deve ser feito todos os dias, tá Mas bom? e lembrar que aqui, ó, Amém. se aqui não tá bem, então Trabalha. assim, trabalha todo dia, trabalha, que se não tá legal, vai E cuida da ficar. mente. Que é só questão de números e o trabalho, porque a diferença do Noah e a gente é porque ele trabalhou muito mais, Naquela época. muito mais. Então a gente vai conseguir, tá? É só trabalhar Aqui, ó, todo dia. tem uma pergunta aqui, peraí. Ah, tá. Rapidinho, não, porque não tem Como problema. vocês fazem o trabalho de Pode venda de falar. produtos Mercado, fechados? porque Ó, a gente, na verdade, usa mais o protocolo de transformação corporal. que é o T90, né? Que vocês Bioimpedância para depois a gente vender o pacote já fechado. Mas se a pessoa não tem condições de comprar o pacote, aí a gente fala dos produtos fechados. Aí às vezes vem alguém que já conhece os produtos, aí a gente vende Mas no também na início a gente loja. nem sabia vender produto fechado, a gente era muito focado Era em só só T90, que a gente não tinha essa noção, assim, a gente vendia só T90, T90. A pessoa não queria, ela ia sem nada, na verdade, mas é porque a gente não tinha, a gente Noção. aprendeu isso que vende produto fechado, ou seja, tá vendo como é que a mente é? Mas a gente sempre Olha como é direciona. que a mente é, olha como é que é a mente. Eu não entendia nada de ninguém de Herbalife e para mim só podia vender protocolo, que era 2, 3 mil reais. Olha a mente. Então eu não vendia, a menina A queria gente levar não uma vendia. fibra. Ai, quero uma fibra, 180 reais lá, tal. Não Não, vende. vendo não, só protocolo. Ou seja, como que é a mente? E vendia muito. Então eu falo que a mente é tudo. Mas a Sobre a gente estratégia, é realmente
entregar lá, perguntar se a pessoa Bioimpedância. o setor de saúde e bem-estar, fazer a avaliação e depois Mesmo se finalizar ela com os querer comprar a produtos. fibra, a gente direciona ela depois para avaliação de Eu bioimpedância, para falar do protocolo. eu queria adicionar uma coisa assim. Eu entendo a pergunta de Eddie. Eles falam que eles fazem biopedância. Agora, presta atenção. Se você tem 10 pessoas no espaço, todo dia o mesmo 10 pessoas, você não pode colocar essas 10 pessoas todo dia na balança. Porque aí você pode vender 90 dias, a cada 90 dias uma vez. E desse 10, 3 vão comprar e acabou. Então, quando eles fazem o que eles colocam pessoas na balança, então a pergunta, a ideia é que tem prospecção, que tem pessoas novas. Eu tive hoje poucas pessoas, 5 pessoas novas eu tive hoje no espaço. Quer dizer que daqui a 3 dias, que eu trabalho com a estratégia de 3 dias, que eu já falei dela 50 vezes, a tendência é que quarta-feira vai ter 3 pessoas na balança. Amanhã tem mais 4 confirmados e depois da manhã mais 3 confirmados. Semana passada tinha 10 pessoas no biopedância, em uma semana. Então, o segredo é prospectar sem desculpas, porque a maioria das pessoas tem plano de prospectar, mas não estão prospectados de uma maneira fixa, todo santo dia e sem desculpas, gente. Eu posso falar para você hoje Perdão, uma tá no coisa. céu? Tá onde Tem, chão? peraí, Voilà. vou mutar no ar. Eu posso falar para você uma coisa que nós em casa passamos essa semana inferno. Parte de vocês sabem, mas a gente teve notícia de saúde de nosso filho. Não vou entrar nisso agora, porque senão eu vou chorar. Mas independente disso, hoje tinha no espaço 5 pessoas novas. E amanhã vai ter nada, porque independente de que acontece na nossa vida, e sempre vai acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa mover nosso negócio, a gente precisa recrutar. Então, desculpa sempre vai existir. E tem gente que toda semana, toda a vida, só está dando desculpas, e tem gente que faz apesar das desculpas. É muito mais legal fazer apesar das desculpas. Agora, todos nós temos problemas na vida e vamos ter sempre, porque assim é a vida feita de desafio. Então, a ideia é fazer independente de que passa na nossa vida. Então, ele passou a pergunta, você prospecta? Quando você prospecta? Porque eu não vi uma pessoa que faz apresentações e não vende. Eu vi uma pessoa que faz 2 apresentações e não vende. Mas eu não vi uma pessoa que faz 10 apresentações, 5 por semana e independente não vende. Então, a única razão que uma pessoa que não vende, barra, não recruta, é porque não faz apresentações. Por que ele não faz apresentações? Porque ele não prospecta. Por que ele não prospecta? Cada um é a desculpa dele. Então, desculpas podem ser boas, podem ser ruins, mas eles chamam desculpas. Essa semana eu não fiz por quê? Quando você começa essa frase, alguma coisa está errado no seu mentalidade. Então, essa semana eu fiz, apesar de, essa tem que ser a frase da semana. Então, se alguém aqui não vende, é porque ele não prospecta. Se alguém aqui não recruta, porque ele não prospecta. Então, no meu ver, essa é a estratégia de venda, prospectar. Agora, se alguém não sabe como prospectar, aí é outra coisa. Mas já temos arsenal de coisas de prospectar. Então, só isso sobre meu ver da estratégia, a estratégia de venda. Com certeza, essas meninas estão vendendo e apresentando, porque quando você vê a mapa deles, a quantidade de primeira linha que eles têm, eles não sabem, mas eles já estão construindo a presidência deles, não o GET. O GET quer dizer que está funcionando, mas como esse é tanto de primeira linha, se eles não vão parar e vão continuar a fazer primeira linhas, eles vão direto ao presidente. Agora, se eles vão viver, estou bem feito, fiz, agora estou get, aí foda, aí vai, nada vai parar por aí. Então, meninas, tem que seguir o que vocês estão fazendo, porque vocês estão dando aulas para todos nós, inclusive para a gente, que a gente sabe, mas a gente quer também fazer e quer aprender de vocês. E vocês reinventaram, e parabéns para vocês. Adorei, sempre adoro ouvir vocês. Eu achei vocês foram fenomenal no Best, é uma das melhores coisas que foram no The Best.
para mim, é fonte de inspiração. Obrigado por mim, só isso. Noam, A gente quem agradece, a gente Obrigada, aprende a muito gente com com vocês, você. viu? Muito Obrigada. obrigada pelo carinho. É sobre isso mesmo, é fazer e fazer e fazer. Obrigada mesmo. Noam, quer falar alguma coisa? Gente, obrigado, meninas. E vamos da jaqueta, Queria, gente. Eu não preciso da jaqueta, sim, mas eu quero ganhar essa jaqueta. Falta um mês. tá. Falta um mês. Muito obrigado por tudo, pela prontidão, porque quando eu falei com a Flávia, ontem, na semana passada, bem em cima da hora, ele falou, olha, infelizmente hoje não, mas semana que vem estamos aí com tudo. E eu falei, eu quero que a Ornella esteja também. A Ornella de pronto já confirmou, e olha como elas se completam, né? Incrível o trabalho de vocês. Eu acho que, além de tudo que elas falaram, vocês podem perceber muita gratidão de tudo. Eu acho que gratidão no coração é uma aula para todos nós, porque quando leva as coisas por vão, a gente não tem a benção, mas quando agradece por tudo, as portas abrem, não de boca para fora, de coração cheio. Então, meninas, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela contribuição hoje. E, como diz o Eran, bora, não pare, siga para o milionário e além, tá bom? Obrigada. E a Ok? gente espera que todo mundo dessa sala aí chegue no próximo Pinho o mais rápido Tá? possível, tá bom? Para todo mundo Tá. lotar.